Olá gente, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo irei aqui falar para vocês sobre os ocultistas e o ocultismo. Antes de tudo, como eu já falei antes, o ocultismo é uma, de certa forma, eu não sei dizer exatamente se seria uma religião ou não. Eu considero como uma religião da mesma forma que o ateísmo, por ele ser de certa forma uma crença, mas tipo, ele não é uma religião mesmo, né? O que é o ocultismo? Vou falar ele pra vocês e vou deixar que vocês tirem suas conclusões se ele é ou não uma religião. O ocultismo é, como vamos dizer, a crença de que nós seres humanos não estamos tipo em um plano inferior aos deuses e às divindades. Nós estamos no mesmo, não existe outro plano assim. A crença é mais ou menos isso, o ocultismo. Não há um plano superior, um plano inferior. Não, a energia é nosso plano atual. E que portanto nós somos equivalente ao que seria ao estágio máximo assim, aos deuses, dentro da hierarquia celestial. Segundo o ocultismo também, o mundo é provido de energia. E tudo se resume à energia dentro dele. E a forma que ela recebe. A forma que ela recebe e como ela é direcionada. E isso que alteram as coisas. E no ocultismo, algumas vertentes acreditam que não é possível, que a gente não consegue moldar completamente a energia. A gente pode absorver ela, mas a gente não consegue moldá-la. Há outras crenças no ocultismo que pregam que é possível moldar a energia. E aí, tipo, depende mais ou menos de que crença ocultista que você segue, caso você seja um ocultista. Eu não sou, então tipo, eu não acredito que seja possível que tudo se resume a energia, que estamos em um plano único, que não existem deuses acima de nós. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que há deuses sim, mas enfim. Os ocultistas acreditam nisso, que estamos no mesmo plano todos, não há divindade superior e há apenas energia. E tudo varia em função de como ela é moldada no nosso mundo. Então, segundo eles, a energia molda nosso mundo. E essa energia é uma energia que transcende ao planeta Terra, assim. Ela está espalhada por todo o universo. E, portanto, ela pode ser canalizada de outros cantos do nosso universo, assim. Para eles também, algumas crenças, não estou falando todas as crenças de ocultismo, é possível internalizar essa energia. E com base nisso, poder ascender espiritualmente. Totalmente não, porque espiritualmente não é outro plano, né? Mas poder ascender de forma interna com essa energia. De tal forma que, para as outras religiões que não ficam presas a um único plano, como se você transcendesse e se tornasse um deus de si próprio. Bom, essas são as crenças ocultistas, assim, essas são as bases das crenças ocultistas. Eu acho que eu deveria ter falado isso antes no vídeo, agora que eu vou falar daqui pra frente. Mas, tipo, e por que chama ocultismo, né? Se é meramente uma crença na energia do universo que ela se adapta a tudo, que vivemos em um único plano, tipo, isso pode parecer até uma forma de ateísmo em alguns casos, né? Por que chama ocultismo, então? Por que chama ocultismo é o seguinte, é porque, primeira coisa que, ao longo da história, os praticantes dessa, entre aspas, religião, foram muito perseguidos, porque acreditavam que eles eram bruxos, que eles faziam bruxarias, que as religiões atribuíam a eles, não estou falando só o cristianismo, mas tipo judaísmo, islamismo, religiões institucionalizadas e até alguns pagãos, sim. Apesar do paganismo não ser uma religião institucionalizada, alguns pagãos se viam ameaçados por algumas coisas que eles poderiam considerar sobrenaturais e que por isso poderiam reagir de forma violenta às vezes, embora isso não fosse tão normal quanto as demais religiões, ocorria também. Aí eles perseguiam esses praticantes e por isso eles tinham que se ocultar para manter seus cultos, assim. Por isso eram praticantes de cultos ocultistas, porque eram cultos ocultos, eles não podiam revelar que praticavam, que poderia dar problemas a eles. Em alguns casos de ocultismo, não ocultismo puro, mas ocultismo misturado com outras crenças, existem crenças de que possam existir deuses também. Não só a energia do nosso plano, mas tipo, que com a energia do nosso plano é possível se comunicar com eles de forma direta e ascender ao estágio deles ou coisa assim. E isso é outro motivo que fazia as religiões perseguirem os ocultistas e eles se ocultarem ainda mais. Outro motivo de serem chamados de ocultismo é porque, tipo, por ser uma fé muito difícil de se fazer acreditar, não eram todos que conseguiam acreditar com facilidade que você poderia se tornar um deus ou que você estava no nível máximo do plano universal, assim. Eles chamavam a prática deles de conhecimento oculto. Porque, tipo, não eram todos que conseguiam ver ele. Eles falavam assim, é oculto porque eles não revelavam. Depois também passaram a não revelar também, mas tipo, no início é porque as pessoas não conseguiam compreender o conhecimento deles. Por isso era um conhecimento oculto. E esse é outro motivo por que se chama ocultismo. A origem do ocultismo é mais ou menos similar à do paganismo. É religião étnica ancestral, assim, crenças étnicas ancestrais. Principalmente crenças étnicas dissidentes do paganismo, assim,
que se separaram do paganismo em um estágio bem ancestral ainda. Os motivos eu não sei, em alguns casos é provável que elas tenham sido banidas, em outros é provável que eles mesmos tenham tentado se afastar porque não conseguiam interagir ou acreditavam que a religião tradicional ia para um caminho ruim, não sei. E disso veio o ocultismo. Dizem que há raízes científicas nele também. E se há ou não, eu não tenho como comprovar nem que sim nem que não, e por isso não vou falar sobre isso aqui. Mas enfim, é assim que surgiu o ocultismo. Surgiu o que ele é. Como vocês podem ver, ele é bem centralizado. Tá bom, talvez não seja tão centralizado assim. Pela forma que eu falei, o ocultismo no geral é centralizado. E pode ser até, tipo, não institucionalizado em muitos casos. Mas existem instituições ocultistas, ao contrário do paganismo. Algumas pequenas seitas, grupos de praticantes, conseguiram formar instituições entre eles. De forma que pode existir alguma hierarquia dentro dessa crença. Eu não conheço exatamente os grupos ocultistas, porque eles são ocultos, né? Como piada sem graça, né? Com a internet hoje a gente consegue tudo, né? Consegue achar de tudo. Mas enfim, eu também não tive interesse de entrar mais a fundo e conhecer alguma seita ocultista para poder falar em detalhes como é cada uma delas. Eu pesquisei o básico aqui para poder falar para vocês, né? O que é o ocultismo e coisa assim. Mas eu não pesquisei alguma seita específica para poder dar um exemplo mais profundo. Mas então, né? E agora que eu falei sobre isso, vem sempre aquela pergunta: ah, mas os ocultistas não são malignos? Não são adoradores de demônios ou coisas do tipo? Ou não tem práticas cruéis ou coisa assim? O que eu tenho para dizer é o seguinte: eu não conheço seita por seita. Talvez tenham seitas ruins, talvez tenham seitas boas. Eu teria que conhecer cada uma para poder falar sobre elas. Eu não conheço. Mas não tomem, tipo, como oficial que é alguma coisa só ruim ou só boa, sem conhecer ela direito. Vai saber que não tem alguma seita ocultista que é muito boa, muito positiva e traz coisas boas para nós. Ouvi dizer até que não, tipo, não é ocultista mesmo. O negócio é meio que, tá bom, não sei se é, se não é, ou se é um neo-ocultismo. Aquele Seishonoye, ouvi dizer que aquilo tem muito ocultismo por trás. Não sei o quão é verdade ou quão não é. Só que eu posso estar falando muita merda, isso sim. Mas, por exemplo, se eles forem ocultistas, na boa, aquilo ali não tem nada de... eu não vejo nada de muito pesado naquilo, de muito ruim. É só uma religião. Assim como a minha, assim como a de vocês, provavelmente. Mesmo para os que são ateus, o ateísmo, na minha opinião, é uma religião também, porque tipo, é uma crença em alguma coisa. Mesmo que seja a crença que nada existe, é uma crença. Mas então, talvez seja um exemplo de um... eu também não conheço a fundo para poder dizer se é bom ou não, mas aparentemente não tem nada de ruim, né? Então eu presumo que seja bom, não posso afirmar que é, mas tipo... e... não sei, né? Mas o ocultismo, tipo, pode ser que tenha coisas boas e coisas ruins nele. Talvez seja muito bom para a autoestima praticar alguma forma de ocultismo, para você acreditar que é um tipo de Deus. Ou talvez seja muito ruim se você achar que você precisa de alguém acreditar em alguma coisa acima de você. Enfim, mas eu teria que conhecer cada caso a caso de cada seita. Talvez tenha algumas seitas meio diabólicas mesmo que pratiquem coisas macabras. Eu não conheço todas, mas talvez possa existir sim alguma coisa que faz algum ritual macabro. E o ocultismo não é paganismo, porque paganismo é formado por religiões com vários deuses, assim. São religiões panteístas. Enquanto o ocultismo, mesmo que hajam alguns ocultistas panteístas, eles acreditam que tem coisas no nosso plano atual e forma de atingir outro plano com base no nosso plano atual. O paganismo não acredita nisso. Essa crença não é pagã, é puramente ocultista. Por esse vídeo é isso, eu não explicarei mais a fundo porque o ocultismo é uma coisa que teria que me aprofundar em uma seita específica para poder falar sobre ela. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma, eu posso tentar estudar sobre ela para tentar falar para vocês aqui. Mas sim, eles são sociedades secretas, estão presentes no nosso dia a dia, a gente pode não vê-los ou a gente até pode vê-los e estar ignorando eles sem saber. No passado eles realmente tentavam se ocultar, se esconder porque eles eram perseguidos por serem vistos como bruxaria, como tentativa de usar poderes paranormais e coisas assim. Hoje em dia ninguém liga mais pra isso, então tipo, acredito que eles não tentem se esconder mais da mesma forma que antes. Então tá muito mais fácil de achar eles hoje. E é isso, gente. Obrigado, espero que tenham gostado. Eu sei que eu devo ter falado um monte de merda aqui, mas no fundo aí tem alguma verdade no que eu falei, não sei se... eu não sei o quão verídico é e o quão não verídico é. Eu queria conquistar alguém que fosse realmente ocultista pra saber. Mas é isso, gente. Obrigado e tchau.